Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Muita saudade de vocês, espero que vocês estejam bem. Hoje, então, é quinta-feira, dia da nossa aulinha de ciências, e nós vamos iniciar o nosso livro, lá na unidade 3, tá? O nosso livro de ciências. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os animais. Então, vamos lá, todo mundo abrindo o livro na página 4. Pessoal, então, lá na página 4 de Ciências, lá onde fala sobre os hábitos e o modo de vida, é onde nós vamos começar. A tia não vai ler tudo, tá, pessoal? Porque senão vai ficar um vídeo bastante longo e cansativo, mas vocês podem fazer essa leitura em casa com calma, tá? Então, vamos lá. Essa partezinha aqui, onde vivem os animais, a tia Sandy, na última aula de ciências, ela já explicou que existem os animais terrestres, os animais aquáticos e os semiaquáticos, tá? E aqui a gente tem exemplo, ó, o jacaré é um exemplo de um animal semiaquático. Os peixes são exemplos de animais aquáticos. E a raposa são exemplo de animal terrestre. Tá? Por quê? Terrestre, porque vive na terra, nas florestas. Aquático vive na água, no mar. E o semiaquático, ele vive na água e na terra também. Bom, lá na página 5, nós vamos ver do que os animais se alimentam. Nós vamos ver que existem animais que são chamados herbívoros. Tia, mas por que eles recebem esse nome? Então, porque eles se alimentam de fontes vegetais, ó, folhas, frutos, raízes, flores, pastos, e eles são chamados de herbívoros. Eles comem ervas, plantas, folhas, tá? Nós temos como exemplo aqui, ó, nós podemos citar o cavalo, o boi, a capivara e o coelho, tá? Esses são os exemplos. Existem também animais que são chamados de frugívoros. Mas por que eles são classificados assim? Porque são animais que se alimentam principalmente dos frutos de algumas plantas. Então, aqui nós temos como exemplo o tucano. Ó, tá vendo o tucano? Olha que lindo. É um exemplo de um animal frugívoro. Ele se alimenta principalmente de frutos, tá? E aqui a gente tem o exemplo do cavalo, que é um animal herbívoro, se alimenta exclusivamente de vegetais. Lá na página 6, a gente ainda encontra os animais carnívoros, tá? Os carnívoros, eles se alimentam de outros animais, tá? E aí nós temos como exemplo o leão, a onça, o tubarão, o gavião, a águia, o jacaré, algumas serpentes, as aranhas e os escorpiões, tá? Existem também os animais onívoros. Esses animais se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais, tá? Por isso eles são chamados onívoros. E aí nós temos como exemplo o lobo-guará, o coati, o urso, alguns morcegos, os macacos, o porco, o gambá e os seres humanos, nós seres humanos. Tem também, gente, os detritívoros. Os detritívoros, esses se alimentam das partes mortas de outros seres vivos, sejam plantas ou animais, tá? E os exemplos que nós temos são urubus, abutres, hienas e algumas moscas, certo? Agora, pessoal, vocês vão fazer essa atividade aqui, tá? Que tem ainda na página 6, e nós vamos passar para um outro tópico. Pessoal, ainda na página 6, nós vamos ver como os animais se locomovem, tá? Então, a primeira que nós temos aqui em negrito é a natação. A natação é o principal modo de locomoção dos animais aquáticos. Aquáticos, né? A forma como eles se locomovem.
O voo é o principal modo de locomoção de muitos animais terrestres que têm asas. É o caso de insetos como borboletas, mosquitos, abelhas, os morcegos e de muitas aves. E a caminhada é o modo de locomoção típico de muitos animais terrestres, tá? Eles usam suas pernas ou patas para se deslocar pelo solo caminhando ou correndo. E aí a gente tem exemplo de uma onça e um tamanduá-mirim. Alguns animais terrestres têm pernas adaptadas para saltar. É o caso dos sapos, rãs, pererecas, cangurus, insetos como grilos e gafanhotos, desculpem, tá? Então, é o modo como eles se locomovem, é saltando. Animais terrestres que não têm pernas nem asas deslocam-se rastejando. Eles rastejam seu corpo pelo solo. E a gente tem como exemplo a serpente e a minhoca, né, que rasteja. E tem também aqui, ó, a lesma e o caramujo. Também não tem pernas e locomovem-se arrastando o corpo pelo solo. Pessoal, na página 9, nós vamos ver os animais organizados em grupos, tá? E o primeiro grupo que nós vamos ver são os peixes. Os peixes são animais que vivem exclusivamente no ambiente aquático, sendo que alguns vivem em água doce e outros em água salgada. E aí a gente tem o peixe-palhaço, o cavalo marinho, o tubarão-martelo. Os peixes conseguem respirar debaixo da água graças às brânquias, que são estruturas capazes de captar o gás oxigênio presente na água, tá? E aqui, ó, aqui tá explicando as brânquias, aonde fica no peixe, a entrada de oxigênio, entrada de água rica em oxigênio, tá? Opérculo também é essa partezinha do peixe e a saída de água pobre em oxigênio, tá? Olha só, aqui também tá mostrando as brânquias e opérculo em um peixe, tá? É através dessa parte do corpo do peixe que acontece a respiração, como eles respiram embaixo da água. Tem também os anfíbios, tá? Uma das principais características dos anfíbios é a pele fina e úmida. A maioria dos anfíbios é semiaquática, ou seja, tem parte de seu desenvolvimento dentro da água e outra parte fora. Vamos ver os exemplos? E aí, na página 10, a gente tem os sapos, as rãs e as pererecas, que são os anfíbios mais conhecidos, tá? Porém, as salamandras e as cecílias também fazem parte desse grupo. Agora, os répteis. Ao contrário dos anfíbios, os répteis têm a pele bem seca. Alguns répteis, como as serpentes e os lagartos, têm a pele coberta por escamas. Então, a gente tem como exemplo as serpentes, que são exemplos de répteis que têm corpo revestido por escamas, os jacarés, que têm o corpo revestido por placas de osso, e os jabutis, que têm uma grande carapaça dura que protege seu corpo. Agora, lá na página 11, nós vamos ver as aves. Observe atentamente as imagens a seguir. Quais características são comuns a todos os animais representados nelas? Então, aqui nós temos exemplo de pombos, pinguins, avestruz. Há uma grande variedade de aves no planeta. Todas elas são dotadas de asas, penas e bicos sem dentes. Entre essas características, a mais marcante e exclusiva das aves é a presença de penas, que ajudam a controlar a temperatura do corpo e a voar. A maioria das aves é capaz de voar, como os pombos, os gaviões, e as penas que revestem seu corpo.
Os pinguins, as emas, os avestruzes e as siriemas são exemplos de aves que não voam. Há também espécies como galinhas que usam as asas eventualmente para voos bem curtos. Um outro grupo de animais, lá na página 12, tá, pessoal? São os mamíferos. Esse grupo dos mamíferos estão incluídos os animais cujos filhotes se alimentam do leite produzido pelo corpo da mãe, ou seja, são animais que mamam. Após algum tempo, o filhote começa a se alimentar como o adulto, que pode ser herbívoro, carnívoro, onívoro ou detritívoro. E aí nós temos os exemplos. O ser humano é um exemplo de mamífero e a égua amamentando seu filhote. Pessoal, vocês sabiam que os únicos mamíferos que têm asas e são capazes de voar são os morcegos? Exatamente. Os únicos mamíferos que voam são os morcegos. Agora a gente vai, ainda na página 13, para um outro grupo de animais, que chama poríferos. Os poríferos são animais aquáticos que têm o corpo cheio de poros, que são pequenas aberturas. Ainda como exemplo desse grupo, nós temos a esponja do mar. Ainda na página 13, pessoal, nós temos um outro grupo de animais que é chamado quinidários. Os quinidários também são animais aquáticos e a maioria vive em ambiente marinho. O formato do corpo, o tamanho e as cores podem ser variáveis. Como exemplos, nós podemos citar a água-viva, as anêmonas e os corais. Pessoal, na página 14, nós temos um outro grupo de animais chamado vermes. Os vermes podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou em ambientes terrestres úmidos. E aí a gente tem como exemplo a planária e a lombriga. Temos também os anelídeos. Como exemplo, nós temos as minhocas e sanguessugas. As minhocas vivem no solo e, ao se deslocarem, elas formam túneis, que ajudam a melhorar as condições para o crescimento das plantas.